Graças a Deus por esta manhã. Vamos à palavra de Deus. Eu te convido a abrir comigo o Evangelho de Lucas. Aliás, eu acho que é bem recorrente no Natal este Evangelho, porque é o que mais fala do nascimento de Jesus. Ele dá mais informações do que os outros, ainda que é uma excepcionalidade. O único que trata da vinda dos magos é Mateus, mas Lucas trabalha mais do que Marcos, não faz nada praticamente, e João, que trata mais da encarnação do Logos, a vinda de Jesus, o Filho de Deus à terra, encarnado. Segundo capítulo, versículos 8 a 20, hoje eu quero lhes falar sobre os pastores no campo, que é um dos assuntos mencionados no Natal e pouco pregado, mais citado, porque fala da anunciação e também do cântico dos anjos, mas hoje eu quero pregar sobre esse texto. O texto nos diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, hoje eu estou lendo a versão atualizada, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, eu vou pregar a Tua palavra e preciso de Ti, da Tua graça, para não apenas expor com correção, acerto, autoridade, mas também para que o Senhor use essas palavras para tocar em cada coração, despertando não apenas o entendimento, mas também o coração de cada um, movendo-nos a todos para esse grande acontecimento, em nome de Jesus, amém. Vamos ao cenário dos pastores hoje. Nós já estivemos algumas vezes na cidade de Belém, é uma cidade pequena e hoje discriminada pelos judeus, porque lá é um reduto de palestinos, e a cidade hoje é murada, e qualquer pessoa que sai de dentro precisa de autorização para entrar em alguma cidade da Judéia ou de Israel. Judeu não entra lá, e os de lá não entram nas cidades dos judeus, então, portanto é uma cidade isolada. Existe uma pequena estrada que sai por trás da cidade de Belém, que dá acesso a outras comunidades palestinas naquele país. É uma situação muito triste a que se vive em Israel, com essa divisão de duas classes de pessoas, judeus e palestinos, os dois reivindicando para si o direito de posse daquele território. E hoje estamos vivendo um drama que está mexendo com o mundo todo, que é esse esforço dos Estados Unidos em tornar Jerusalém a capital de Israel, como era nos tempos bíblicos. Eles se baseiam nas promessas bíblicas para fazerem isso, mas as implicações políticas dessa mudança de Tel Aviv para Jerusalém são muito grandes, e isso pode trazer grandes problemas, conflitos internacionais, até guerra. Não obstante isso, há também o âmbito escatológico. Nós estamos vendo o quadro apocalíptico se montando diante de nós, e Deus é que sabe onde é que isso vai dar. Eu não quero falar disso, eu quero me referir à cidade de Belém, onde Jesus nasceu segundo a profecia bíblica de Miqueias. Ele nasceria, o Messias, ungido de Deus, nasceria lá,
Então, desde sempre, os judeus, o povo hebreu, alimenta a esperança da chegada do Messias, que quer dizer ungido. A palavra ungido na tradução hebraica é Messias e na tradução grega é Cristo. Quando você fala Cristo, você está falando Messias em hebraico ou ungido em português. Esse é o significado da palavra. Os judeus creem historicamente em Jesus, mas não o aceitam como Cristo, porque se o aceitarem como Cristo, estão aceitando Jesus como Messias, e a recusa de aceitar Jesus como Messias vem desde o seu nascimento, porque tudo veio na contramão. Onde se podia imaginar uma figura daquela ter nascido do jeito que nasceu, não combinava. Ninguém jamais poderia imaginar que Jesus teria nascido numa estribaria, lugar onde se deitam animais. Ninguém poderia imaginar a chegada de um Messias sem anúncios, assim, em cima da hora, sem fogos, sem festividades. Eles ainda esperam a chegada do Messias de forma glamurosa. Não podia imaginar que fosse daquele jeito. Mas depois do Cântico dos Anjos, que está na narrativa do texto que eu li, ninguém poderia dizer que aquele que nasceu era menos do que o rei dos judeus, era menos do que o Messias. Vejam como Deus trabalha nos extremos. Que campo era aquele? Você vê um descampado, só tem aquele campo, e provavelmente não teria outro local onde esses pastores estavam guardando os seus rebanhos durante a madrugada. Mesmo local onde 1000 anos antes Davi levava suas ovelhas para pastar. Então, quando você olha para aquele campo, você vê um quadro do Antigo e outro do início do Novo Testamento. O Antigo, Davi, e do Novo Testamento, os pastores naquele mesmo local. Certamente para aqueles pastores era uma honra, um privilégio, levar o seu gado para um local onde, no passado, Davi fazia a mesma coisa. E eles conheciam a história. Davi era e é muito venerado até hoje em Israel. E ele sempre foi querido, o túmulo de Davi está lá, eles fazem questão de dizer isso. Mas eu quero começar primeiro falando com os irmãos sobre o modo como Deus comunica coisas grandes a pessoas mais improváveis. Por que pastores do campo e no campo? Por que não sacerdotes? Por que não os anciãos? Por que não as grandes figuras de destaque na política daqueles dias? O que é que tem a ver gente que está no campo levando gado para comer capim, receber a notícia do nascimento de Jesus? Isso que não tem nada a ver. Nós vivemos na cidade de São Paulo, aqui não tem campo, aqui não tem gente pastoreando, levando animal para o campo. No interior você acha, mas aqui em São Paulo você vê muita garagem, você vê muito carro, muita oficina mecânica. Seria a mesma coisa que de repente um grande fato ser comunicado a um mecânico da oficina lá da esquina. O que é que tem a ver uma figura dessa com o nascimento de Jesus? Eles não representavam a classe religiosa que alimentava a expectativa da vinda do Messias. Eles não representavam nada disso. Mas vejam que o que é que Deus faz? Ele usa a figura do campo, do pastor, como uma figura emblemática daquilo que no futuro representaria a liderança do rebanho de Deus, o povo de Deus, guiado por pastores. A palavra poimém, pastor, aparece 18 vezes no Novo Testamento. Quando eu vou preencher algum cadastro, em algum lugar, me perguntam, profissão, eu, pastor. Mas não lido com gado, eu lido com ovelha, mas não é ovelha, vocês são gente. Mas a Bíblia aplica essa figura. Pedro fala para pastorear o rebanho de Deus, não por ganância. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 4, versículo 11, que Deus, Ele mesmo deu uns para pastores. Somos pastores. Jesus se apresenta como bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele está falando de gente.
Então, essa figura aplicada para nós que somos guias do rebanho, podia ser outra, mas Deus trabalha muito com a figura de retórica. Há outras figuras que mostram quem a gente é, guia, pescador, coisas assim, mas bispos, episcopos, presbíteros, anciãos, são termos que a Bíblia aplica para se referir à minha categoria pastoral, a nós, mas pastores. Esses pastores no campo, pessoas absolutamente improváveis. Bom, é curioso isso, que Moisés, ele foi criado no palácio de Faraó, formado em todas as ciências do Egito, teve esse privilégio. A história de Moisés não se conhece, como ele foi parar no cestinho, nas mãos de Hatshepsut, a filha de Faraó, que o criara como se fosse seu filho. Com 40 anos de idade, existe lá uma peripécia, ele mata um egípcio na defesa de um hebreu, foge para não ser pego, porque a coisa ia ficar ruim para o lado dele. Ele vai passar 40 anos no deserto de Midian, ele vai agora conhecer as terras, por onde depois despenderia mais 40 anos da sua vida, liderando o povo de Deus rumo à terra de Canaã. Moisés é treinado, primeiro nas ciências do Egito no palácio, depois no deserto. Agora no deserto ele vai lidar com homem rude, ele vai lidar com pedra, com areia, com sujeira, com gado, com estrume de animal, ele vai sentir o mau cheiro, diferente do palácio, onde havia perfumes. Ele vai comer a comida do homem do deserto, seus trajes vão mudar. E ele era o que no deserto? Era pastor. Quando Deus o chamou para liderar os hebreus, tirá-los da terra do Egito rumo à terra de Canaã, ele era pastor. Davi, de quem eu acabei de falar agora, ele era o quê? Ele era pastor. Quando Deus o chamou para governar o seu povo, ele estava fazendo o quê? Estava pastoreando. Moisés estava pastoreando quando recebeu o chamado na sarça para liberar o povo. Além de ser pastor, estava pastoreando naquela hora. Davi estava pastoreando naquela hora, quando Samuel chega à casa de Jessé o belemita e pergunta pelos seus filhos, passam todos por ele, nenhum deles é, até que Jessé tem uma lembrança esquisita, um pai desnaturado desse. Quando Samuel pergunta, acabaram-se os teus filhos? Ele diz, tem mais um, o menor, Catã no hebraico. Menor, Catã não é sentido de medida, de tamanho, é sentido pejorativo, o menos importante. Tem o menos importante, Davi, está lá lidando com o estrume de animal, está pastoreando. Chama ele, quando viu o Senhor, disse, é esse aí, joga óleo na cabeça dele. A Bíblia diz que naquele instante o Espírito do Senhor se apossa de Davi, ele se levanta dali e torna-se o rei de Israel no futuro. Bem, pastor, figura emblemática, eles estão no campo. Não estavam dormindo, a Bíblia diz que eles estavam despertos, cuidando das ovelhas, protegendo-as dos ladrões e dos animais predadores. Portanto, não era uma alucinação, não era um sonho. Quando um anjo chega para eles e comunica que acaba de nascer lá no centro da cidade, estavam no campo lá da cidade, agora vão lá para a cidade, a área urbana, acaba de nascer o Messias é citado assim, o Messias aguardado. Eles podiam não ser teólogos, podiam não ser religiosos na sua ocupação principal, mas sabiam de que se tratava, Messias, todo mundo tinha essa noção. Nasceu Messias. Quando eles veem um anjo, o anjo tem várias maneiras de se apresentar, pode se apresentar como homem, e pode se apresentar também em glória. Se apresenta como homem, podia ser mais um forasteiro, mais alguém que estava andando por ali, alguém até que podia ser uma ameaça para as ovelhas, ou um ladrão, o que você quer aqui? Mas para eles se atemorizarem, toda vez que se atemorizavam na aparição de um anjo, era uma teofania, significa que o anjo ali se manifestou não em forma humana, mas em forma gloriosa. Como é forma gloriosa? Melhor ideia da forma gloriosa é luz, brilho. Um anjo, quando se apresenta em glória, ele não se apresenta de calça, camisa, gravata, paletó, tênis, sei lá o quê. Ele se apresenta de uma forma diferenciada da natural, da humana, em forma de luz. Ele se assusta, o anjo diz, sossega, calma, eu trago a novidade para vocês não têm que estar apavorados. Eu trago novas e grande alegria, que será para todo o povo.
que é isso? O que é? Qual é a notícia? Lá na cidade de Davi, como Belém era chamada e até hoje, vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Messias. E essa é uma notícia boa que vai alegrar o mundo todo. Bem, eu continuo insistindo nisso. Anjo, você não bateu no lugar errado? Por quê? Pastor, gente improvável. Eu fico pensando naquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, esse vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios chamados segundo a carne, mas Deus, olha só o que ele fez, está ali no texto, não está? Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as vis, as desprezíveis, as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Às vezes eu fico pensando que o Evangelho de Jesus, por ser o que é, por representar um reino tão glorioso, tão grandioso, Deus já me deu a graça de visitar muitos países. Eu sempre tenho oportunidade, principalmente nos países europeus, eu entro em algum museu, em algum palácio, já entrei em alguns palácios, é impressionante a suntuosidade. Eu sei que muitos aqui já tiveram a mesma experiência. Quando você pensa numa família real, na nobreza, na importância, nos requintes, nos protocolos, você não pode chegar assim de qualquer jeito diante de um rei. Para você entrar na presença de um rei, eu estava lendo a história do primeiro-ministro da Inglaterra, o anterior à atual, esqueci o nome dele agora. Ele teve que fazer um curso para saber se apresentar diante da rainha, como ele tinha que se portar no dia em que ele fosse convidado para um banquete, que tipo de traje ele teria que usar, como ele teria que se portar, como ele teria que dar cada passo, como ele teria que estender a mão, como ele teria que segurar no garfo, como ele teria que olhar para o prato, olhar para a comida, olhar para o ambiente, onde ele podia olhar, onde ele não poderia olhar. Gente, o negócio é muito detalhado. Nós representamos o reino do Rei eterno, acima de qualquer rei da terra, porque Jesus é apresentado no Apocalipse como Rei dos Reis. Se ele é Rei dos Reis, imagina se para um rei já é assim, imagina o Rei dos Reis. E ele confiou essa tarefa a gente simples. O Senhor podia ter escolhido pessoas como Paulo o tempo todo, porque Paulo é um caso à parte no meio dos outros, porque os demais discípulos a quem Jesus constituiu apóstolos, os 12, dos quais um sai, que é Judas, depois substituído por Matias, ele chama aí um 13º para ter um ministério à parte, diferente. Aqueles eram pescadores. Paulo era um fazedor de tendas, sim, mas era um intelectual. Ele era um homem de títulos, de grande cultura, de grande expressão. Dá para se ver isso nos seus escritos. Mas ele não faz clones, ele não se reproduz. Ainda que ele pretende ser reproduzido, ele pede: sede meus imitadores. Eu quero ser parecido com Paulo. O sonho de Paulo é ver mais nobreza no meio dos crentes, mas a maioria não se parece com ele, não. A maioria não se parece nem com Pedro. Essa é a verdade. Iletrado. Irmãos, principalmente o nosso povo pentecostal, é o povo onde você vai encontrar gente que fala: nós quer, nós vamos, nós problema. É um problema, é um duplo problema quando eles falam problema. Imaginem isso. É assim. Deus usa as pessoas mais improváveis. E um dia eu vi uma pessoa chorando lá: pastor, queria tanto servir a Deus, mas eu estou despreparado. Se prepara. Começa com a oração, vai para o seminário, aprende a Bíblia. Ah, meu irmão, eu tinha vontade. Irmão, você precisa só ter um pouco de paciência para aprender. Mas você nunca vai ser um cara, cuidado, você tem 40 anos, irmão, você nunca vai demorar para você aprender a falar 40 anos. Você pode ir para o seminário, você pode aprender, ele falava Bíblia, você pode aprender a Bíblia, mas vai demorar para você aprender a falar Bíblia e não Bíblia.
mas Deus pode te usar. Ah, pastor, que eu saio nos presídios, eu saio dando uma para Jesus, eu vou na rua aí, eu falo de Jesus, olha aí, coisa improvável, você já ganhou uma para Jesus? Já ganhou um montão. Glória a Deus pela tua vida. Então continua falando errado, irmão, que você está dando mais certo do que muita gente que fala direito. Não é assim? Porque o jeito não sabe, mas está dando mais resultado do que quem sabe. Aliás, o saber muito também atrapalha, porque quanto mais você sabe, menos evangelista você fica. Quanto mais sabe, menos você fala de Jesus para as pessoas. É verdade. Você precisa vencer um monte de barreira. E uma delas é a da vaidade, pessoal. A vaidade intelectual, então, mata. Oh, coisa feia, mas está tão cheio disso hoje. Eu vejo na roda de amigos, teólogos, escritores, pensadores, tem hora que dá náusea. Perdem a simplicidade. E é ruim isso. Nós precisamos de letra, precisamos do conhecimento. Eu sou um apologista disso, mas por outro lado eu vejo quanto Deus dá importância ao improvável. Deus lida com isso, com essas possibilidades, para confundir a gente. Sabe por quê? Para ninguém pensar que é alguma coisa. Irmãos, quando fazemos a obra de Deus e dá certo, ninguém se gabe disso, porque se dá certo é por causa da graça de Deus. Ninguém faz tudo, tá? Um planta, outro regra. Mas por que a igreja é grande ali não é grande? Porque quem dá crescimento é Deus. Está escrito. Se não estivesse escrito isso, está escrito: quem dá o crescimento é Deus. Cada um faz a sua parte. Um prega, outro aperta parafuso, outro corta, né? É assim, um pinta. Cada um faz a sua parte, mas quem deixa o carro pronto é Deus. Deus trabalha com os improváveis. Isso para provar o que Jesus disse em Mateus 11:25, que Deus ocultou estas coisas aos sábios entendidos e revelou-as aos pequeninos. Segunda coisa, há coisas tão insignificantes aos homens, mas que movem o céu. O que aconteceu? Aconteceu que o mundo, apesar de ter uma esperança messiânica, como tem até hoje os judeus, veio o Messias, eles não estavam nem aí, porque eu disse que ele não veio com glamour. Dificilmente eles creriam, porque eles não estavam espiritual e nem psicologicamente preparados para receber Jesus naquela hora. Ainda que, de acordo com o texto de Gálatas 4:4, a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Havia um preparo político para que o evangelho fosse expandido mais rápido, e aconteceu isso. Haja vista que nós lemos em Colossenses 1, versículo 6, se não me engano, acho que é isso. O evangelho alcançou o mundo todo naquela época. O mundo tinha cerca de 250 milhões de habitantes, hoje passa dos 7 bilhões. Mas o mundo já uma vez todo foi alcançado. E tem um texto em Romanos que também confirma, de Colossenses 1:6. Devido às condições políticas, geográficas, que propiciaram a expansão da mensagem do evangelho pelo mundo. Mas, irmãos, o conhecimento do evangelho chegou até nós. A igreja hoje é grande. Quantos se interessam? O mundo lá fora continua não se interessando por Jesus. O mundo lá fora continua desinteressado nele. Você fala de Jesus, eles veem até como uma figura bonita, histórica, mas como Salvador, como Senhor, como isso que os crentes veem, não. Isso é coisa do passado, isso é coisa da cabeça dos crentes, isso é fanatismo. Não deram importância, mas irmãos, olhem isso. Naquela hora os anjos, os pastores que estão vendo um anjo, começam a ver um coro de anjos que aparecem no céu cantando: glória a Deus nas alturas, chamado Gloria in excelsis Deo, na literatura teológica, o cântico dos anjos, glorificando a Deus, enaltecendo, porque nasceu o Salvador. Paz na terra. Uma versão diz boa vontade para com os homens. A outra versão acho que esclarece um pouco melhor: a quem Deus quer bem. Deus quer bem quem é a humanidade. Ele tem interesse da humanidade. Enquanto na terra não há
interesse em reconhecer quem Jesus é, lá no céu há festa. Coisas que na terra não são tão valorizadas movem o céu. Você pensa o quê? Quando você fala de Jesus para alguém, você move o céu. Não tem ideia do que significa isso. É bíblico. Quando você ganha uma alma para Jesus, digamos que você está no shopping, você começa a falar de Jesus para aquela pessoa que lhe atende, e a pessoa diz assim: eu quero. Vão no cantinho, você ora pela pessoa lá, ninguém está vendo, só aquela pessoa e você estão alegres, o coração está palpitando dos dois. Lá no céu está vendo uma grande festa. Os anjos estão cantando, se alegrando, movendo o céu. A gente não vê essas coisas aqui, mas o que parece insignificante aqui, pequeno aqui, irrelevante aqui, movimenta o céu. O céu se movimentou por causa da chegada do Messias ao mundo. Glória a Deus por isso. Até porque lá em João 11, 12 diz assim: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O judeu veio para eles, não quiseram, era o seu povo, mas nós o recebemos, fomos por causa disso feitos, porque não éramos antes, filhos de Deus. Aqui na terra, até um copo d'água que você dá para alguém, movimenta o céu. Está acontecendo aí, os anjos estão anotando lá, porque o fulano deu um copo d'água para o irmão. Isso é isso. Isso é força de expressão? Não, eu não entendo como força de expressão. Jesus jamais criaria expectativa falsa para uma coisa tão grande. Ele está falando de galardão. Ele não ia usar uma figura falsa. Ele estava querendo dizer, se é então para se entender como figura de linguagem, então vamos ampliar isso. Ele quer dizer que a mínima coisa que você faça em prol de alguém, redunda em galardão. Significa que isso vai para a tua conta, alguém está notando, o céu está se movendo. O vosso trabalho não é vão no Senhor, diz a Bíblia. Aliás, em Hebreus 6, versículo 10, o escritor diz assim: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das vossas mãos. Tudo que você faz é contado. Você faz aqui, os céus estão se movendo. Uma coisa tão insignificante, nem percebi, não fiz, nem para mim, coisa tão corriqueira. Você não sabe que você está movimentando o céu. Quando você sai de casa para vir para o culto, olha que diferença daquele que ficou em casa para ver um programa de televisão. Você sai de casa para vir no culto, às vezes em dia de chuva, com dificuldade, diferente daquele: hoje eu estou com preguiça, eu vou ficar debaixo das cobertas. Você vem para o culto, você dá glória a Deus, diferente daquele que está do seu lado, não faz nada. Aquele já tem uma recompensa porque se movimentou, se mobilizou, veio para o culto. Mas aquele que está no culto, está, na hora de orar ele ora, na hora de cantar ele canta, na hora de ouvir a palavra ele ouve, na hora de aplicar ele aplica. Deus está de olho nisso. Parece irrelevante, algo corriqueiro, faz parte, é que nem trabalhar. Eu levanto todo dia às 6 da manhã, eu saio de casa às 7 da manhã, chego às 8 no meu trabalho, eu saio de lá às 5 da tarde, é minha rotina, eu faço. Isso para mim ficou coisa tão rotineira, tão comum. Isto no plano natural. No plano espiritual, cada ação, cada movimento, cada oração, cada lágrima, a Bíblia diz que até as lágrimas são contadas. Tem lá uma bandeja que estão recolhendo. Quando você está chorando por uma dor, botando o nome de Jesus no meio, a lágrima fica consagrada. Você, Jesus, pá, pingou a lágrima, põe Jesus aí, a lágrima vai lá para aquele arquivo. Tudo isso é computado. É irrelevante na terra, mas move todo o céu. Por isso, ore crente, ore, seja crente de oração. Parece que é uma oração para tomar um cafezinho, você está movendo o céu. É oração para sair de casa, você está movendo o céu. É oração para chegar em casa, você está movendo o céu. É aquela oração para dormir, você está movendo o céu. Senhor, graças a ti pelo dia, aleluia, perdão meus pecados, dá uma noite de paz e descanso, amém. Cai na cama, às vezes dorme ajoelhado, porque tão cansado. Você não sabe, você orou, você moveu o céu. Mas imagina aquela oração que você agora, eu vou orar. Aí você fecha a porta e entra na presença de Deus, 15 minutos, é meia hora, é 1 hora, tem uns que vão para 2 horas, outros até mais. Você está movendo o céu.
A hora que você abre a tua carteira, você dá o seu dízimo. O que é isso? Está cumprindo a Bíblia, você está movendo o céu. A hora que você pega um dinheiro para dar de oferta, ainda que seja, Senhor, hoje só tenho uma moedinha. A viúva também só tinha uma moedinha, mas Jesus estava de olho lá e falou assim, ela está movendo o céu. Irmãos, a igreja de Jesus move o céu, por causa de alguém importante que está nela. É por causa de Jesus que o céu se move, é por causa de Jesus que o céu se move. Fale o nome de Jesus, cante o nome de Jesus, proclame o nome de Jesus, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Mas a Bíblia também diz assim, nada faça, aliás, tudo quanto fizeres, palavras, vai fazer tudo em nome de Jesus. Você vai fazer por palavras, vai fazer por obras, é em nome de Jesus. O nome de Jesus estremece o céu, faz os anjos cantarem, faz os anjos glorificarem a Deus. Glorifique a Deus. Olha, os anjos apareceram exultantes, glorificando a Deus, porque nasceu o Salvador. Fato irrelevante para os humanos, mas moveu o céu. O que os anjos falam? Glória a Deus nas alturas. Claro, Deus tem que ser glorificado. Paz na terra. Olha a saudação, shalom. Todo hebreu saúda com shalom, shalom, paz, paz, paz. Agora eles iam saber de fato o que significava a palavra paz. Shalom, eirene no grego, tukirio, paz do Senhor. Eirene, paz, a verdadeira paz. Claro, até porque quem nasceu, segundo a profecia de Isaías, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da... Está aí. Nasceu o príncipe da paz. Por isso, paz. Dá para entender o significado, a importância desse cântico. Tem um cântico lá no Apocalipse de anjos que ninguém entendeu. Vocês querem ver? Olha Apocalipse 14, versículo 3. Apocalipse 14, 3. Vejam esse texto. Apocalipse 14, 3 diz assim, olha um cântico que ninguém podia entender, entoavam, novo cântico, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico. É tão difícil, mas nem com partitura na mão, senão 144 mil que foram comprados até, gente, que cântico é esse que ninguém podia aprender? Na outra versão diz que ninguém podia compreender. Mas o cântico dos anjos diante dos pastores foi um cântico que todo mundo aprendeu e entendeu. Glória a Deus nas alturas. Todo mundo é capaz de entender isso? Paz na terra. Todo mundo é capaz de compreender isso? Então, está todo mundo querendo paz na terra. A ONU existe para promover paz na terra. É um lugar de grandes conflitos. Está sempre apagando incêndio aqui, ali, acolá. Os homens estão querendo paz. Está todo mundo em busca da paz. Paz, paz, quando não há paz. Todo mundo proclamando a paz, porque todo mundo quer a paz. Paz na terra. Só existe uma maneira, a paz só será estabelecida quando o príncipe da paz entrar, Jesus. Paz na terra aos homens. Dá 2 versões. Eu preciso ver no grego, me parece estar na voz passiva aí. Aos homens de boa disposição para com Deus. De qualquer forma, há uma ligação entre Deus e os homens, direta, no cântico dos anjos, para estabelecimento dessa paz. A paz só será possível nessa conexão, Deus, homem, homem, Deus. Aí a paz realmente existe. Amém? Bem, que mais a gente vê nessa passagem maravilhosa? O Senhor sabe lidar com a honra das pessoas de bem. Comentei na casa do irmão Giovanni, no culto que eu estive lá, passado, sobre as dificuldades daquela menina, que era muito jovem, Maria, numa cultura tão dura e tão rigorosa. Eu li o texto de Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 11, que fala do preço, do castigo para jovens que tinham relação antes do casamento. Ambos deviam ser apedrejados.
Como explicar, como Maria explicar que ela não teve caso com ninguém? Um anjo apareceu, quem viu isso, menina? Ela não tinha pai, não tinha mãe. Não foi à toa que José tentou escapar secretamente para não entrar como cúmplice da história, porque queriam dizer, ele não fez nada, mas ia pagar por uma culpa que não era dele. Tentou deixá-la, foi impedido pelo Senhor. Agora e Maria? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha parentes, não tinha vizinho. Como é que ele ia explicar aquela barriga crescendo todo dia? Irmãos, foram 9 meses de desajeitadas explicações. 9 meses. Dá para entender uma cultura daquela? No Brasil agora é comum, no mundo pós-moderno, isso aí ninguém está ligando mais. Mas naquele tempo, podia morrer por apedrejamento. Ela encontra amparo por 3 meses, mais ou menos, na casa da prima Maria, que era bem mais velha, e ela apostou na ida lá. Certamente o Senhor a dirigiu, porque Isabel compreendeu Maria, ou recebeu um testemunho do Espírito sobre a gravidez de Maria. Agora, diante da sociedade, como explicar aquela moça? Olha o que Deus faz. Ele vai anunciar para pastores no campo, que não são advogados, que não são pessoas públicas, que são conhecidas, é pastor lá do campo. Imagina a chegada deles lá onde está o casal, Maria e José. Vocês acham que eles chegaram calados, entraram mudos, saíram calados? Ou entraram eufóricos? Vamos logo! A Bíblia diz que eles saíram apressadamente, eles chegam com pressa. Quando eles chegam, vocês acham que rolou uma conversa, um papo ou não? Gente, olha aí, do jeito que o anjo falou, deu o endereço, ele está envolvido em panos, constataram, se alegraram até mais pela constatação do que pelo anúncio, que se alegraram com a constatação. Ele está numa manjedoura, do jeito que o anjo falou para nós, ele está envolvido em panos, do jeito que o anjo falou. O que aconteceu com vocês? Pergunta Maria e José certamente. A gente estava lá na madrugada, devia ser verão, não podia ser inverno, logo dezembro é uma data fictícia, não tem nada a ver com o nosso Natal, mas o importante é comemorar Natal e pronto, não interessa se foi janeiro, fevereiro, se foi setembro, Jesus nasceu, vamos celebrar isso. Agora, era verão, porque quem está cuidando de ovelha no pasto de madrugada no inverno, não podia ir lá é inverno agora. Não, isso não importa, é irrelevante, o que é relevante é outro fato, que Jesus nasceu. Bom, eles estão conversando, o anjo apareceu, depois não foi só isso, um coral de anjos cantando. Maria está reunindo essas informações e guardando calada, a Bíblia diz que ela estava em silêncio, guardando tudo no seu coração, porque ela está reunindo os fatos, desde a anunciação, a visita que ela fez a Isabel, o fato dela ter engravidado sem ter tido relação, são fatos fortes para a cabeça dela, o negócio é um turbilhão de coisas, mas ela está calada, ela está ouvindo tudo aquilo. Agora o que Deus faz? Deus está exaltando aquela moça com um testemunho público de alguém que não tem nada a ver com peixe, por isso gente improvável, para resgatar a honra de uma moça que certamente por trás dos panos era comentada. O que Deus faz com gente que anda direito na presença dele? Tem gente falando mal de mim, tem gente, eu não sei mais o que eu faço. Fica na tua, irmão, no momento certo o Senhor vai te honrar, Ele vai usar de um expediente inimaginável para colocar a tua honra no lugar que ela merece estar. Quem honra é Deus, a honra tem que vir de Deus, se não for de Deus, não interessa. Agora, uma grande notícia não pode ficar sem furo de reportagem, não é verdade? Uma grande notícia não pode ficar sem furo de reportagem. Vejam o texto para nós terminarmos aqui. Os pastores ficam felizes, versículo 18, todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Os pastores saíram falando, os pastores foram os primeiros pregadores do evangelho. Daí por quê? Pastores saíram falando do nascimento de Jesus. Eles que não eram ocupados desse ofício profético e sindicado,
eles agiram exatamente como agiram aqueles 4 leprosos dos dias do profeta Eliseu. Havia fome na terra, estiagem, fome, e o profeta Eliseu um dia chegou com uma novidade: amanhã a essa hora vai sobrar dinheiro, a inflação vai cair, haverá abundância de comida. O capitão do exército falou que ainda que se façam janelas nos céus, isso é impossível de acontecer. Nem mesmo um grande milagre daria jeito na nação. Às vezes a gente pensa que milagre, ainda que seja grande, não é suficiente. Meu Deus do céu, qual é o tamanho do milagre? Qual é a medida de um milagre? Qual é a extensão do milagre? Qual é o poder de um milagre? Dá para mensurar? Milagre é milagre. Transformar água em vinho é milagre? É milagre. Qual? É milagre. E milagre é milagre. No dia seguinte, a Bíblia diz que aconteceu uma coisa. Tinha uns leprosos, 4, estavam perambulando, porque estavam fora do convívio social, eles não podiam viver junto. De repente eles chegam lá no arraial dos Círios. Aquele povo era mau, era inimigo de Israel, eram inimigos do norte, que atacavam, invadiam, roubavam o que eles tinham. Agora, quando eles chegam lá, Deus fez alguma coisa que eles escaparam, fugiram, sei lá, eles não estavam lá, estava vazio. E os 4 leprosos dizem para o outro: gente, estamos com fome, vamos arriscar? Não estou vendo gente ali, eu também não, vamos arriscar? Será que tem comida lá dentro? Vamos tentar. E se nos matarem? Eu falo: vai matar o quê, meu filho? A gente está aqui morto. Se a gente não for, a gente morre de fome ou de lepra. Temos 2 motivos para morrer, mais um para tentar viver, sobreviver. Quem sabe seja o 3º motivo para morrer, matado pelos sírios de lepra ou de fome. Mas ao menos tem uma chance aí, ó, tem 25% de chance da gente viver e comer. Quando chegam, vem abundância, mas tanta comida, que eles não tiveram coragem de comer. Mas que negócio é esse? Não tiveram coragem? Não. Sabe o que eles disseram? Está escrito lá em 2 Reis 7:9. Não fazemos bem, ficar aqui, né, caladinhos. Este é dia de boa nova. Como é que é chão? O que é evangelho mesmo? Hoje é dia de evangelho. E nos calamos, vamos avisar o povo, o nosso povo que está com fome também, que tem comida em abundância para todo mundo. Pronto. Não aguentaram. Boa notícia tem que ser contada. Por isso, fale de Jesus. Ou você já se acostumou tanto com o evangelho, que para você isso já é algo corriqueiro, não mexe mais com você. O evangelho mexe comigo, irmãos. Eu sempre digo e repito isso: eu vivo cada dia como se eu fosse novo convertido. Eu não paro de me empolgar com a fé em Jesus me empolga. Eu gosto de falar com crente, gosto de falar de Bíblia, gosto de cantar, gosto de orar, gosto dessas coisas. Entro em outros assuntos por força da natureza, da necessidade, noticiário, televisão, Lava Jato, política, economia, eu falo de Jesus, gosto disso. A gente precisa desses assuntos, a gente vive num mundo assim, mas falar de Jesus, falar da Bíblia, das coisas de Deus é algo que me empolga. E a boca fala do que? O coração está cheio. Aqueles leprosos tinham um coração cheio de alegria e gratidão. Vamos anunciar. Os pastores estavam tão agradecidos que saíram exultantes, dizendo para todo mundo: ó, nós tivemos uma visão, vocês não têm ideia, nasceu o Salvador. Ma queima belo, se fosse italiano, mamaconde da cabeça, logo aqui nessa cidade. Ei, mas na profecia diz que é Belém. Mas nasceu num hospital? Não, lá no meio do gado, lá, lugar inapropriado, inóspito. Porque Deus, o que Ele faz? Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus trabalha na lógica dEle. A lógica dEle não tem nada com a lógica humana. Não insista na sua lógica para receber as coisas de Deus. Ande na lógica de Deus.
Não tente explicar por que a oração funciona, por que você tem que falar para Deus o que você precisa. Não entra na sua lógica que você vai pirar. Mas Deus sabe tudo, que eu já orei sobre isso. Você é batizado com o Espírito Santo? Eu já orei. Quantas vezes? Já orei uma vez. A Bíblia fala para você continuar orando. Tem que bater para a porta se abrir para receber o Espírito Santo. É com insistência. Por que tem que ser assim? Deus não sabe. Deus sabe, mas Ele inventou a oração. Mas não explica, sai da tua lógica que ela não funciona. Nesse reino a lógica humana não funciona, a matemática humana não funciona, a gramática humana não funciona. A lógica do céu é outra. Entre na lógica de um Deus que usa as coisas improváveis. Entre na lógica do céu para entender o mistério da fé. Não tente explicar, creia e viva do resto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com isso, Feliz Natal para todo mundo. É o que eu quero. Quero mesmo, de todo o meu coração. Porque desejar Feliz Natal, para quem não entende, é desejar feliz Papai Noel, é desejar feliz compra, feliz cartão que vai levar um ano para pagar, né? Feliz álcool que vai encher tanta cara que depois vai parar no pronto-socorro porque caiu, a mulher caiu da escada e com marca nos braços que alguém segurou com muito amor. Esse é o Natal do mundo. O Natal de crente é Natal cheio de shalom, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Glória ao nome de Jesus.